Grandezas da qualidade da água nas caldeiras. As principais grandezas de qualidade da água são dureza total e pH. Dureza total representa a soma das concentrações de cálcio e magnésio na água. Esses sais possuem a tendência de formar incrustações sob a superfície de aquecimento. A água em relação à dureza pode ser classificada como mole até 50 ppm de KCO3, meio dura 50 a 100 ppm de KCO3, dura acima de 100 ppm de KCO3. pH é um meio de se medir a concentração de ácido ou soda em uma água. Em outras palavras, é a maneira de se medir a acidez ou a alcalinidade de uma amostra. Para determinar o pH, usa-se uma escala que varia de 1 a 14, sendo que de 1 a 6 a água é ácida e de 8 a 14 a água é alcalina. Com pH igual a 7, a água é neutra. Quanto mais ácida é uma água, mais corrosiva ela é. Métodos de tratamento das águas. Vamos conhecer agora os principais métodos de tratamento de água. Clarificação. O processo consiste na prévia floculação, decantação e filtração da água com vistas a reduzir a presença de sólidos em suspensão. Abrandamento. Consiste na remoção total ou parcial dos sais de cálcio e magnésio presentes na água, ou seja, consiste na redução de sua dureza. Desmineralização ou troca iônica. Nesse processo são utilizadas certas substâncias sólidas e insolúveis das mais variadas origens e natureza química que possuem a propriedade de, quando em contato com soluções de íons, trocar esses íons por outros de sua própria estrutura sem que haja alterações de suas características estruturais. Existem dois tipos de trocadores, de cátions e de ânions. Desgaseificação. São empregados equipamentos especiais que aquecem a água e, desta forma, são eliminados os gases dissolvidos. Pode ser utilizado vapor direto para o aquecimento da água a ser desgaseificada. Remoção de sílica. Como já foi abordado, a sílica produz uma incrustação muito dura e muito perigosa. Os tratamentos normalmente empregados no interior da caldeira não eliminam a sílica. Os métodos mais usados para a remoção da sílica são a troca iônica e o tratamento com óxido de magnésio calcinado. Eliminação da dureza. Os sais de cálcio e de magnésio precipitam como carbonatos e sulfatos, formando os depósitos duros e isolantes do calor, que são as incrustações. Existem dois métodos diferentes de eliminar a dureza. 1. Precipitação com fosfatos. Esses reagem com os sais de cálcio e de magnésio, formando um produto insolúvel que não adere às partes metálicas da caldeira. O precipitado forma um lodo que se acumula no fundo da caldeira, sendo eliminado regularmente por meio de purgas. 2. Tratamento com quelatos. Nesse tratamento, não há precipitação do cálcio nem do magnésio. Forma, porém, produtos solúveis, não em forma de lama. Os quelantes mais utilizados são o EDTA e o NTA. Controle do pH e da alcalinidade. Os produtos empregados no controle do pH e da alcalinidade são a solda a 50% e a solda hidróxido de sódio em lentilhas. Via de regra, não é necessário a adição de ácidos para o controle de pH e da alcalinidade, porque as águas de alimentação são geralmente bastante ácidas. Eliminação do oxigênio dissolvido. Isso é de vital importância para o controle da corrosão. A eliminação é feita pela reação entre certos agentes redutores e o oxigênio. Os dois produtos mais usados são o sulfito de sódio e a hidrazina.
Controle do teor de cloretos e sólidos totais. Quando a concentração de cloreto se torna muito alta, podem aparecer problemas de corrosão. Quando o teor de sólidos é alto, podem aparecer problemas de arraste. A forma de controlar esses teores é através de purgas sempre que se fizer necessário. Manutenção das caldeiras. Todo tratamento para ter bons resultados depende de um controle eficiente e sistemático, quer dos parâmetros químicos e físicos, como de certas operações e procedimentos. Controle químico. Deve ser estabelecido um programa de coleta e execução de análises que leve em conta principalmente a pressão de trabalho da caldeira, a produção de vapor e as exigências de qualidade do vapor. É comum a realização de análises mais regulares para itens como pH, dureza e cloretos, pela facilidade de execução. Para caldeiras de alta pressão, utiliza-se pelo menos uma análise diária da água da caldeira, sendo analisados todos os itens acima mencionados. Cuidado especial deve ser tomado com a coleta da amostra para análise. Antes da coleta, deve ser feita uma purga para que seja eliminado qualquer depósito nos tubos e no fundo da caldeira. Deve ser previsto também o resfriamento da amostra de água coletada para melhorar sua concentração. Caso a análise não seja feita imediatamente, é necessário evitar. De fundamental importância é a correta utilização das purgas. Em caldeiras que são regularmente apagadas, deve-se fazer uma purga maior imediatamente antes de se iniciar o fogo ou durante o período de aquecimento da caldeira. Existem diversas maneiras de adicionar-se os produtos químicos em uma caldeira. Pode-se adicionar todos os produtos de uma só vez ou pode-se adicionar um de cada vez. Mas o mais correto é misturar-se todos os produtos e adicionar-se à medida que a bomba de alimentação alimenta a caldeira. Isso pode ser conseguido colocando-se uma bomba dosadora ligada junto com a bomba de alimentação. Limpeza química de caldeiras. As superfícies internas da caldeira, ainda que a água seja bem tratada, acumulam certa quantidade de depósitos de várias naturezas através do tempo. A experiência tem mostrado que uma limpeza química regular, a cada 5 ou 6 anos, apresenta bons resultados. Observa-se assim o desaparecimento de certos problemas de corrosão que são notados quando não é feita a limpeza regularmente. O rendimento da caldeira também melhora, podendo chegar a uma redução de consumo de até 20%. Existem vários agentes de limpeza, mas o mais usado é o ácido clorídrico misturado a um inibidor, para evitar a corrosão acentuada das partes internas da caldeira. Proteção de caldeiras contra a corrosão. Esta proteção baseia-se fundamentalmente em evitar a entrada de ar na caldeira. O método mais fácil de conseguir impedir esta entrada é pelo enchimento da caldeira com água, a própria água de alimentação. Também pode ser feito um selo com nitrogênio, que é um gás inerte. Nesse caso, injeta-se o gás nitrogênio no espaço vazio da caldeira até uma pressão de 3 a 5 kg/força por centímetro quadrado. Caso a caldeira tenha de ser drenada, a proteção contra a corrosão se baseia em evitar que a umidade se deposite sobre os metais. Isso pode ser conseguido aquecendo-se a caldeira com lâmpadas ou resistências elétricas ou usando agentes dessecantes, sílica gel ou alumina ativada. Norma regulamentadora NR13. No Brasil, desde 1943, a CLT, de forma incipiente, contempla preocupação com a segurança em caldeiras. Porém, somente a partir de 1978 foi criada a norma sobre caldeiras e recipientes de pressão, a NR13, que estabeleceu as medidas de segurança para os usuários destes sistemas. No final de 1994, a Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho publicou no Diário Oficial da União o novo texto da NR13,
elaborado por uma comissão composta por representantes das empresas, governo e trabalhadores. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, na NBR 12177, antiga NB5, trata dos procedimentos de como fazer as inspeções, e a NB 227, dos códigos para o projeto e construção de caldeiras estacionárias. Outras entidades, como Inmetro, IBP e Albiquim, têm procurado contribuir elaborando estudos, pesquisas e discussões sobre os aspectos de segurança em caldeiras. Caldeira não é apenas uma máquina que a qualquer problema signifique somente uma parada para manutenção. Em muitas situações, esta parada representa também a paralisação da produção. Como já tratado, dependendo do estado de conservação do equipamento, devido a má condição de operação ou também falhas na verificação de seus sistemas de segurança e de procedimento incorreto no funcionamento, a caldeira ou os vasos de pressão podem explodir e destruir parcial ou totalmente uma fábrica. As consequências são inúmeras e, se for constatada a não observância das normas de segurança, o proprietário ou o seu preposto, no caso o inspetor de caldeira, está sujeito a ser responsabilizado civil e criminalmente. Dentre os vários pontos importantes na NR13, a qual é centrada, portanto, na inspeção de segurança de caldeiras estacionárias a vapor, são apresentadas a seguir um resumo das principais regulamentações. É considerado profissional habilitado aquele que tem competência legal para o exercício da profissão de engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento de operação e manutenção, inspeção e supervisão de inspeção de caldeiras e vasos de pressão em conformidade com a regulamentação profissional vigente no país. As caldeiras serão obrigatoriamente submetidas à inspeção de segurança interna e externamente nas seguintes oportunidades: antes de entrar em funcionamento, quando novas no local de operação, após reforma, modificação ou após terem sofrido qualquer acidente, periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, para as caldeiras das categorias A, B e C. Estabelecimentos que possuam serviço próprio de inspeção de equipamentos podem estender os períodos entre inspeções de segurança, respeitando alguns prazos. Ao ser recolocado em funcionamento após intervalo de inatividade igual ou superior a 6 meses consecutivos. Quando houver mudança de local de instalação. Ao completar 25 anos de uso, na sua inspeção subsequente, as caldeiras devem ser submetidas a rigorosa avaliação de integridade estrutural. Toda caldeira deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalada, a seguinte documentação: prontuário da caldeira, contendo diversas informações sobre o projeto e fabricação da caldeira. Registro de segurança, livro próprio com páginas devidamente numeradas, contendo todas as ocorrências importantes, condições de segurança da caldeira e inspeções anteriores. Projeto de instalação. Relatórios de inspeção, contendo algumas informações do prontuário da caldeira, tipo de inspeção executada, descrevendo as inspeções e testes realizados, resultados e providências, nome legível, assinatura e CREA do profissional habilitado, entre outras informações. Todos os documentos referidos devem estar sempre à disposição para consulta dos operadores, do pessoal de manutenção e de inspeção e do pessoal de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, devendo o proprietário da empresa assegurar pleno acesso a estes documentos. Inspecionada a caldeira e uma vez emitido o relatório de inspeção,
uma cópia do mesmo deve ser encaminhado pelo profissional habilitado, num prazo de 30 dias a contar do término da inspeção, à representação da categoria profissional predominante no estabelecimento. A NR13 regulamenta também a inspeção de vasos de pressão, cujas disposições são similares àquelas previstas para as caldeiras. A NR13 prevê ainda, no seu anexo 1A, o currículo mínimo para os cursos de treinamento de segurança na operação de caldeiras e, no anexo 1B, o currículo mínimo para os cursos de treinamento de segurança na operação de unidades de pressão. Ainda no anexo 1, prevê os requisitos para a certificação de serviços próprios de inspeção de equipamentos. Existem muitos pontos comuns entre a norma NBR 12177 e a NR13. Entretanto, no que diz respeito às inspeções em si, encontra-se detalhado na primeira. Algumas partes importantes da NBR 12177 são vistas a seguir. As inspeções incluem exame do prontuário da caldeira e dos relatórios de inspeção, exame externo, exame interno, ensaio hidrostático, ensaios complementares como ensaio de acumulação e ensaio dos dispositivos de alimentação de água. O exame do prontuário visa verificar se o mesmo está devidamente organizado, completo e mantido em dia, colher dados e elementos necessários para a realização da inspeção. O exame do relatório de inspeção visa verificar se não foi ultrapassada a data até a qual devia ser realizada a inspeção e verificar se foram devidamente atendidas as recomendações eventualmente consignadas nos relatórios das inspeções anteriores. O exame externo visa sempre verificar se a caldeira funciona normalmente, verificar se a caldeira satisfaz todas as condições de segurança, detectar qualquer anomalia capaz de prejudicar a segurança e colher outros dados ou elementos eventualmente necessários. O exame externo deve ser realizado com a caldeira em funcionamento. O exame interno visa sempre verificar se a caldeira, antes de ser limpa, apresentava alguma anomalia. Verificar se a caldeira, depois de limpa, está em ordem e satisfaz todas as condições de segurança. Detectar qualquer anomalia capaz de prejudicar a segurança. Colher outros dados ou elementos eventualmente necessários para os cálculos, exames, análises, ensaios, etc., tais como espessura de paredes, amostras de resíduos, corpos de prova de materiais, etc. No exame interno, a utilização de ensaios não destrutivos como líquido penetrante e medição de espessura são muito utilizados. O exame interno deve ser realizado com a caldeira não em funcionamento, devendo estar fria e devidamente preparada, permitindo o acesso do inspetor nos espaços a serem examinados. A atualização da pressão máxima de trabalho admissível deve ser efetuada quando, na caldeira, ocorrer alterações da resistência de uma ou mais partes vitais, de modo que em nenhum ponto a tensão máxima causada pela pressão do vapor ultrapasse a correspondente tensão admissível. A atualização é obrigatória quando os cálculos indicam a necessidade de uma redução de mais de 5% da pressão máxima de trabalho admissível anterior, em virtude de anomalia insanável. Quando a resistência das partes afetadas é evidentemente inferior a 5%, o inspetor pode dispensar até mesmo os cálculos justificados. O ensaio hidrostático visa detectar a frio e, em curto prazo, vazamento e alguns pontos de resistência fraca. O fato de suportar satisfatoriamente um ensaio hidrostático não constitui prova suficiente de que a caldeira apresenta segurança adequada quanto à sua resistência. A pressão de prova a ser aplicada durante o ensaio hidrostático é de 1,5 vezes maior que a pressão máxima de trabalho admissível
para as caldeiras de todas as categorias. O ensaio deve ser realizado com a caldeira fria completamente cheia de água, evitando a retenção de bolsas de ar. Todas as aberturas devem estar fechadas, exceto as necessárias ao ensaio, e a pressão deve ser elevada de maneira progressiva e contínua, preferencialmente com uma bomba manual. Os ensaios complementares são os seguintes: ensaio de acumulação. Visa comprovar a suficiência das válvulas de segurança. É obrigatório quando em toda caldeira nova, depois de instalada, nas provas de recebimento ou na inspeção inicial, em qualquer caldeira não nova antes da caldeira entrar em uso normal, após a redução da PMTA, e ou após o aumento da capacidade de produção de vapor, e ou após a substituição, modificação, reforma ou conserto de válvulas de segurança. Ensaio dos dispositivos de alimentação de água. Visa comprovar experimentalmente a suficiência dos dispositivos de alimentação de água das caldeiras. O dispositivo de alimentação deve ser capaz de fornecer a água, estando essa sob pressão de trabalho, uma descarga de água igual ou maior que aproximadamente 1,25 vezes a capacidade de produção de vapor da mesma. Outros ensaios. Em casos especiais, a verificação das condições de segurança de determinada caldeira poderá tornar necessária a realização de outros ensaios, além dos citados anteriormente. A realização dos mesmos deverá obedecer sempre que possível aos códigos e normas da ABNT, ASME, ISO, DIN, entre outros.